Esdras, capítulo 1. No primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, cumpriu-se o que o Senhor Deus havia dito por meio do profeta Jeremias. O Senhor tocou no coração de Ciro, e esse ordenou que fosse comunicado em todo o seu reino e por escrito também, por meio de leitura em público, o seguinte decreto: Eu, Ciro, o rei da Pérsia, declaro o seguinte: O Senhor, o Deus do céu, me fez governador do mundo inteiro e me encarregou de construir para ele um templo em Jerusalém, na região de Judá. E que Deus esteja com todos vocês que são o seu povo. Vão para Jerusalém construir de novo o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que é adorado em Jerusalém. Os vizinhos devem ajudar a todos os israelitas que precisarem de ajuda, a fim de voltarem à sua terra. Devem lhes dar prata e ouro, mantimento e gado, e também dar ofertas para apresentarem no templo em Jerusalém. Então os chefes das tribos de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas e todas as outras pessoas que haviam sido animadas por Deus se aprontaram para ir a Jerusalém e construir de novo o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos os ajudaram, dando-lhes vasilhas de prata e de ouro, mantimentos, gado, objetos de valor e também ofertas para apresentarem no templo do Senhor, o Deus de Israel. O rei Ciro entregou as tigelas e taças, as quais Nabucodonosor havia tirado do templo do Senhor em Jerusalém e levado para o templo dos seus deuses. Ciro devolveu esses objetos para Mitredate, o tesoureiro, que fez uma lista de todos os objetos e depois entregou a Sesbasa, o governador de Judá. E a seguinte é a lista: 30 tigelas de ouro, 1000 tigelas de prata, 29 outras tigelas, 30 taças de ouro, 410 taças de menor valor e mais 1000 outros objetos. O total dos objetos de ouro e de prata foram 5.400. Então Sesbasa levou tudo isso de volta para Jerusalém, quando ele voltou da Babilônia com os israelitas, os quais tinham sido levados para lá como prisioneiros. Esdras, capítulo 2. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, havia levado como prisioneiro, haviam muitos que eram da província de Judá, e esses voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Seraías,
Reilaías, Mordecai, Bilsan, Mispar, Bigvai, Reum e Bana. E esta é a lista dos grupos de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o número dos chefes e o número de pessoas de cada grupo. Paros, 2.172. Cefatias, 372. Pará, 775. Paete Moabe, isto é, os descendentes de Jesor e de Moabe, 2.812. Elon, 1.254. Zato, 945. Zacai, 760. Bani, 642. Debai, 623. Asgad, 1.222. Adonica, 666. Bigvai, 2.056. Adin, 454. Ater, também chamado de Ezequias, 98. Bezai, 323. Jora, 112. Hassum, 223. Gibar, 95. E também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades: Belém, 123. Netofa, 56. Anatote, 128. Asmabete, 42. Kiriat Arim, Sefira, Biroute, 743. Ramai Jeba, 621. Miquimas, 122. Betel e Ai, 223. Nebo, 52. Magibs, 156. Elon, 1.254. Harim, 320. Lod, Adid e Ono, 725. Jericó, 345. Sená, 3.630. E a seguinte é a lista de sacerdotes que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome dos chefes e o número de cada pessoa, de cada grupo. Gedaías, de Jesor, 973. Iner, 1.052. Passo, 1.247. Harim, 1.017. E a seguinte é a lista do grupo de levitas que voltaram do cativeiro. Os levitas descendentes de Jesor e Cadmiel, que eram descendentes de Odavias, foram 74. Músicos descendentes de Asaf, 128. Os porteiros descendentes de Salum, de Ater, de Talmo, de Acube, de Hatita e de Sobai. Ao todo foram 139. E a seguinte é a lista de servidores do templo que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Zia, Hazufa, Tabaote, Queros, Zia, Padom, Lebana, Hagaba, Acube, Agaber, Salmai,
Hana, Gidel, Gar, Rearias, Rezin, Necoda, Gaza, Uzar, Passeia, Bezai, Asnat, Neuni, Nefize, Baquebuque, Akufa, Haru, Baslute, Neida, Hassar, Barcos, Cisera, Tema, Nesias e Ratifa. E a seguinte é a lista de servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, sendo indicado o nome do chefe de cada grupo: Sotai, Soferete, Peruda, Jaalam, Darbon, Gidel, Cefatias, Rátio, o Queré de Razebai e Amim. O total dos trabalhadores do templo, descendentes dos servidores de Salomão, era de 392. E haviam 652, que eram dos grupos de famílias de Delaías, de Tobias e de Necoda, que voltaram das cidades de Del-Mela, de Del-Hassa, de Querube, de Ada e de Iner. Mas eles não puderam provar que eram israelitas, por raça ou por parentesco. Os grupos das famílias dos sacerdotes Abaías, Cós e Barzilai não puderam encontrar registros que provassem de quem eram descendentes. Os antepassados do grupo de família de Barzilai tinha casado com uma das filhas de Barzilai, o Giardita, que ficou com o nome do seu sogro. E eles não foram aceitos como sacerdotes, porque não puderam provar quem eram os seus antepassados. O governador mandou que não comessem os alimentos sagrados até que aparecesse um sacerdote que pudesse decidir a questão, usando o Purim e o Tumim. O total de israelitas que voltaram foi 42.360. Os seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 300. De cavalo, 736. De mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Quando chegaram ao templo do Senhor, em Jerusalém, alguns chefes dos grupos de famílias entregaram ofertas para tornar a reconstruir o templo de Deus no mesmo lugar. Eles deram para o fundo de construção, de acordo com o que podiam, 514 quilos de ouro, 2.800 quilos de prata e 100 mantos sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e algumas pessoas do povo ficaram morando em Jerusalém ou ali por perto. Os músicos, os serventes, os porteiros do templo e os outros israelitas ficaram nas cidades onde os seus antepassados tinham vivido.
Esdras, capítulo 3. E quando chegou o 7º mês, os israelitas já estavam morando em suas cidades, e todo o povo se reuniu em Jerusalém. Então o sacerdote Josué, o filho de Josadaque, e os seus companheiros, ou seja, os outros sacerdotes, e também Zorobabel, o filho de Salatiel, e os seus parentes construíram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele os sacrifícios que manda a lei de Moisés, o homem de Deus. E mesmo tendo medo das pessoas daquela região, eles construíram de novo o altar, no lugar em que ele estava antes. E então começaram a oferecer sacrifícios sobre ele, todas as manhãs e todas as tardes. E além disso, comemoraram a festa das barracas, de acordo com a lei de Moisés, oferecendo a cada dia os sacrifícios ordenados para aquele dia. Eles trouxeram também os sacrifícios que deviam ser completamente queimados diariamente, e também os que deveriam ser apresentados na festa da Lua Nova e nas outras festas sagradas, e ofereceram também aquilo que traziam por vontade própria. O povo começou a oferecer sacrifício ao Senhor desde o dia 1º do 7º mês, antes mesmo que o templo do Senhor começasse a ser construído de novo. O povo deu dinheiro para pagar os carpinteiros, pedreiros, e deu comida, bebida e azeite para serem mandados à cidade de Tiro e Sidom. E essas coisas foram trocadas por madeiras de cedro, e essas coisas foram trazidas até o mar do Líbano, até o porto de Jope. E tudo isso foi feito com a permissão de Ciro, o rei da Pérsia. E assim, no ano seguinte da sua volta, no 2º mês, os israelitas começaram a construir de novo o templo de Deus, o Senhor, que fica em Jerusalém. Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, junto com os seus parentes, com os sacerdotes e com os levitas e com todos os outros israelitas que haviam voltado para Jerusalém, pegaram firme no trabalho, e todos os levitas maiores de 20 anos foram encarregados de dirigir as obras. Josué, os seus filhos e irmãos formaram um grupo, junto com Cadmiel e os seus filhos, que eram descendentes de Odavias. E esse grupo dirigia os que trabalhavam na construção, e eram ajudados pelos levitas do grupo de famílias de Enadad. Quando os construtores colocaram os alicerces do templo, os sacerdotes ficaram de pé, vestidos com roupas especiais para aquela ocasião e com trombetas nas mãos. E os levitas, descendentes de Asaf, carregavam pratos musicais para louvar a Deus, o Senhor, de acordo com que Davi, o rei de Israel, havia ordenado. Uns cantavam louvores ao Senhor e agradeciam, e outros respondiam. Eles diziam: o Senhor é bom, e o seu amor pelo povo de Israel dura para sempre. E assim todo o povo gritava bem alto e louvava ao Senhor, porque a construção do seu novo templo já havia começado. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de famílias eram velhos e tinham visto o primeiro templo. Eles choravam alto ao verem que os alicerces do novo templo já havia sido colocado, mas os outros que ali estavam gritavam de alegria. E assim ninguém podia saber se o povo gritava de alegria ou se chorava, pois gritavam tão alto
que de longe se ouvia o barulho. Esdras, capítulo 4. Os inimigos das tribos de Benjamim e Judá souberam daqueles que haviam voltado da Babilônia. Estavam construindo de novo o templo de Deus, o Senhor. Então foram falar com Zorobabel e com os chefes de famílias e disseram o seguinte: nós queremos construir o templo junto com vocês. Nós adoramos o mesmo Deus que vocês e temos oferecido sacrifícios a Ele desde o tempo de Isar, Adom, o rei da Síria, que nos mandou morar aqui. Porém, Zorobabel, Josué e os outros chefes das famílias israelitas responderam: nós não precisamos que vocês nos ajudem a construir um templo para o Senhor, o nosso Deus. Nós vamos fazer isso sozinho, assim como o Ciro, o rei da Pérsia, mandou. Então, as pessoas daquela região fizeram tudo para desanimar os israelitas e para pôr medo neles, a fim de pararem a construção. E além disso, deram dinheiro a certos funcionários do governo para que estes atrapalhassem os planos dos israelitas. E assim os inimigos deles fizeram isso durante todo o tempo em que Ciro foi o rei da Pérsia, até o reinado de Dario, o rei da Pérsia. No começo do reinado de Xerxes, os inimigos escreveram uma acusação contra os moradores de Judá e de Jerusalém. Bislam, Predate, Tábio e os seus companheiros escreveram uma carta para Artaxerxes, o rei da Pérsia. A carta foi escrita em aramaico e traduzida para a língua persa. Reum, que era o governador, e Sinsai, que era o escrivão, também escreveram uma carta ao rei Artaxerxes contra os moradores de Jerusalém. A carta dizia: esta carta é enviada por Reum, o governador, e Sinsai, o escrivão, junto com os seus companheiros, os juízes e todos os outros funcionários, que são naturais de Ereque, da Babilônia e de Susan, na terra de Elon, e junto com os outros povos que o grande e poderoso Assurbanipal tirou dos seus países e levou para morar na cidade de Samaria e no resto da província do Eufrates do Oeste. A carta continuava assim: ao rei Artaxerxes, os seus servidores da província do Eufrates do Oeste, escreve o que segue: ó rei, levamos ao seu conhecimento que os judeus que o Senhor mandou para cá chegaram a Jerusalém e estão construindo de novo esta cidade rebelde e má. Já começaram a levantar de volta as muralhas e logo vão acabar este trabalho. É bom que o rei saiba também que se essa cidade for reconstruída e se as suas muralhas forem levantadas de novo, essa gente não vai querer pagar nenhum imposto e nem taxas. E por causa disso o rei terá muito prejuízo. Como nós somos os seus servidores, não queremos que o Senhor fique prejudicado. Então, por isso, sugerimos
que o Senhor mande fazer uma investigação nos arquivos dos seus antepassados. E se fizer isto, descobrirá que Jerusalém é uma cidade rebelde e desde os tempos antigos ela tem dado muito trabalho aos reis e aos governadores das províncias. Em outros tempos tem havido revoltas nela e por isso ela foi destruída. Portanto, então, ó rei, nós estamos certos de que se essa cidade foi construída de novo e se as suas muralhas forem consertadas, o Senhor não poderá mais controlar a província do Eufrates do Oeste. Então o rei Artaxerxes mandou a seguinte mensagem: a Reum, o governador, e a Sinsai, o escrivão, e aos seus companheiros que vivem em Samaria e no resto da província do Eufrates do Oeste, as minhas saudações. A carta que vocês mandaram foi traduzida para a língua persa e lida para mim. Então mandei que fizessem uma investigação e descobriu-se que desde os tempos antigos Jerusalém tem se revoltado contra a autoridade do rei e que ela sempre esteve cheia de rebeldes e de criadores de caso. Reis poderosos reinaram ali e governaram toda a província do Eufrates do Oeste, e o povo lhes pagavam impostos e taxas. Portanto, tem ordens para que parem as obras, e esta cidade não será construída de novo, enquanto eu não mandar. Cumpram esta ordem com todo o cuidado, para evitar que eu tenha mais prejuízos. A carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, para Sinsai e para os seus companheiros, e assim todos foram imediatamente para Jerusalém, ameaçando os israelitas com armas, e os obrigaram a parar as obras. O trabalho da construção do templo havia sido interrompido e tinha continuado a estar parado até o segundo ano do reinado de Dario, o rei da Pérsia. Esdras, capítulo 5. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, o filho de Ido, começaram a dar aos israelitas que estavam em Judá e em Jerusalém mensagens que haviam recebido do Senhor, o Deus de Israel. Zorobabel, o filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, ouviram as mensagens. Então recomeçaram a reconstruir o templo de Jerusalém, e os dois profetas os ajudavam. Quase ao mesmo tempo, Datenai, o governador da província do Eufrates do Oeste, e Setar-Bozenai e os seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem deu ordem a vocês para reconstruírem este templo e consertarem essas muralhas? Eles também perguntaram os nomes dos homens que estavam ajudando a reconstruir o templo. Mas Deus, o Senhor, estava protegendo os líderes israelitas, e os oficiais persas resolveram não fazer nada, enquanto não escrevessem sobre aquele assunto ao rei Dario e recebessem uma resposta. O relatório que Setar-Bozena de Datenai e os seus companheiros mandaram
ao rei foi este: ao rei Dario, que o Senhor governe em paz. Levamos ao seu conhecimento que fomos à região de Judá e vimos que o templo do grande Deus, sendo construído com enormes blocos de pedra, e que as vigas de madeira estão sendo colocadas na parede, e o trabalho está sendo feito com muito cuidado, e a obra está indo depressa. Então nós perguntamos aos líderes do povo quem tinha dado ordem para reconstruir o templo e as muralhas. E também perguntamos os seus nomes, para que pudéssemos informar ao Senhor quem são os chefes do trabalho. E eles responderam: nós somos os servos do Rei do céu e da terra, e estamos reconstruindo o templo que um grande rei de Israel construiu e terminou há muito tempo. Porém, os nossos antepassados fizeram o Deus do céu ficar muito irado, e por isso ele deixou que fôssemos conquistados por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que era natural da Caldeia. O templo foi destruído e o povo levado para a Babilônia. Mas no primeiro ano do reinado de Ciro, como rei da Babilônia, ele ordenou que o templo fosse reconstruído. E ele também devolveu as vasilhas de ouro e de prata que o rei Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém e colocado no seu próprio templo de Babilônia. O rei Ciro devolveu essas vasilhas a um homem chamado Sesbasa, que ele havia nomeado governador de Judá. O rei mandou que Sesbasa levasse tudo de volta para o templo de Jerusalém. Mandou também que reconstruísse o templo no mesmo lugar do primeiro. Então Sesbasa veio e colocou os alicerces do templo. A construção continuou desde aquela época até agora, mas ainda não terminou. Portanto, se isso lhe agradar, ó rei, mande agora dar uma busca nos arquivos reais da Babilônia, para saber se o rei Ciro deu ou não ordem para que este templo fosse reconstruído em Jerusalém. E depois nos informe o que o Senhor quer que se faça a respeito deste assunto. Esdras, capítulo 6. Então o rei Dario mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos. E na cidade de Aquibacana, na província da Mídia, foi encontrado um documento e nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído, a fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifícios e ofertas a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura
por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedras, e todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. Então o rei Dario mandou a seguinte resposta: são estas as ordens do rei Dario para Datenai, o governador da província do Eufrates do Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates do Oeste. Afastem-se do templo e não proíbam a sua construção. Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. E por meio desta carta eu ordeno que vocês os ajudem na construção, e as despesas serão pagas imediatamente, para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, ou seja, dos impostos recebidos na província do Eufrates do Oeste. Deem aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles precisarem, ou seja, novos carneiros e carneirinhos para serem completamente queimados como ofertas a Deus do céu. E deem também trigo, sal, vinho e azeite. E isto será feito para que assim eles ofereçam sacrifícios que agradem a Deus do céu e orem pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. E se alguma pessoa desobedecer esta ordem, ordeno também que vocês atravessem o seu corpo com uma viga pontuda, tirada de sua casa, e depois finquem a viga no chão. E então derrubem a sua casa e a façam virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém, o lugar onde ele deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer a esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dario, dei esta ordem, e que ela seja obedecida em tudo. Então o governador da Datenai, Setar-Bozenai e os seus companheiros fizeram exatamente o que o rei havia ordenado. Então os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animados pelas mensagens do profeta Ageu e também do profeta Zacarias, filho de Ido, e eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Ciro, Dario e Artaxerxes, os reis da Pérsia. Eles acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas, todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando-o com alegria à adoração a Deus, o Senhor. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifícios, e 12 bodes como oferta para tirar os pecados, um bode para cada tribo de Israel. Eles também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés.
O povo que havia voltado do cativeiro da Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham se purificado e estavam puros. Eles mataram os animais para os sacrifícios da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado e em favor de seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmos. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram das carnes dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos dos povos da terra de Canaã e tinham passado a adorar o Senhor, Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. E eles estavam muito contentes, porque o Senhor Deus havia feito com que o rei da Assíria ficasse a favor deles, ajudando eles no trabalho da reconstrução do templo. Esdras, capítulo 7. Algum tempo depois, quando Artaxerxes ainda era rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote, e Esdras era filho de Seraías, neto de Azarias e bisneto de Ilquias, e os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amaria, Azarias, Merairote, Zeraías, Uzi, Buque, Abizor, Finéias e Eleazar, que era o filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, o servo do Senhor, que foi dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Então Esdras foi falar com o rei Artaxerxes, e este lhe deu tudo o que ele pediu, porque o Senhor abençoava Esdras. E assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdotes, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. E isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do primeiro mês, e com a ajuda de Deus, o Senhor, eles chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida ao estudo e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. E esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia todas as leis e mandamentos que o Senhor Deus tinha dado a Israel. Esta carta de Artaxerxes, o rei dos reis, era para o sacerdote Esdras,
o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que de todo o meu reino podem ir com você para Jerusalém todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo, sacerdotes e levitas. Eu, o rei, junto com os meus 7 conselheiros, mando que você vá a Jerusalém e veja se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que tem o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo de seu Deus em Jerusalém. Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele touros, carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo em Jerusalém. Com o ouro e a prata que sobrarem, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade de seu Deus. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você os entregará a Deus em Jerusalém. E qualquer outra coisa que precisar para o templo será pago pela tesouraria do rei. Eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros da província do Eufrates, do oeste, que entreguem imediatamente ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, do Deus do céu, tudo o que ele pedir, e até no máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho e 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas com todo cuidado as ordens que o Deus do céu der a respeito de seu templo, para que assim eu tenha a certeza de que ele nunca ficará irado, nem comigo e nem com os meus descendentes que forem reis depois de mim. E vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas, dos servidores do templo ou de qualquer outra pessoa ligada a este templo. E você, Esdras, usando a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie governadores e juízes para governarem todo o povo da província do Eufrates do Oeste, isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e ainda mais ensine elas a todos que não a conhecem. Quem desobedecer às leis do seu Deus ou do reino será castigado imediatamente e será morto, ou expulso do país, ou preso, ou então as suas propriedades serão tomadas. Esdras disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que colocou no coração do rei o desejo de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor, o meu Deus, me animou e eu consegui convencer muitos dos chefes de famílias de Israel a voltarem comigo
para a nossa terra. Esdras, capítulo 8. Esta é a lista dos chefes dos grupos de famílias que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdras para Jerusalém quando Artaxerxes era rei. Gerson, da família de Finéias. Gerson, da família de Itamar. Ratos, da família de Secanias, da família de Davi. Zacarias, da família de Paros, com 150 homens do seu grupo de famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Bet-Moabe, com 200 homens. Secanias, filho de Jaziel, da família de Zarto, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Jesaías, o filho de Atalias, da família de Elon, com 70 homens. Zebadias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josefias, da família de Bani, com 160 homens. Zacarias, filho de Debai, da família de Debai, com 128 homens. Joanan, filho de Acatan, da família de Asgade, com 110 homens. Elifelete, Jeiel e Semarias, da família de Adonicam, com 60 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utai e Zabude, da família de Degivai, com 70 homens. Eu, Esdras, reúno toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Aaba, e ficamos acampados ali 3 dias, e quando examinei o povo com mais cuidado, eu vi que no meio deles haviam sacerdotes, porém não haviam nenhum levita. Aí então mandei chamar 9 líderes: Eliezer, Ariel, Semarias, Eunatan, Jaribe, Eunatan, Natã, Zacarias e Mesulam, e chamei também 2 professores, Joialibe e Eunatan. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar, chamado Casefia, e dissessem a ele e aos seus colegas, servidores do templo, que nos mandassem gente para servir ao Senhor Deus no templo. E porque Deus, o Senhor, estava nos abençoando, eles nos mandaram um homem muito capaz, chamado Serebias. Ele era levita da família de Mali, e 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele.
Eles também mandaram Hazabias e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus irmãos e filhos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas. E fizemos uma lista com o nome de todos eles. Então, ali perto do rio Ahaba, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse em nossa viagem e nos protegesse, a nós e aos nossos filhos, e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, mas a sua força vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldados da cavalaria para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. E assim nós jejuamos e oramos e pedimos a Deus que nos protegesse, e ele atendeu as nossas orações. Dos chefes dos sacerdotes eu escolhi Serebias, Hazabias e outros 10. Então pesei a prata, o ouro e os outros objetos que o rei e os seus conselheiros, funcionários e o povo de Israel haviam dado para serem usados no templo, e entreguei tudo a esses sacerdotes. Então o que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata, pesando 70 quilos, 3.500 quilos de ouro e 3 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como o ouro. E assim eu lhes disse: vocês estão separados para servir o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazidos para ele como oferta, por vontade própria. Então tomem bem conta deles, até que vocês cheguem no templo. E ali, na sala do templo do Senhor, vocês vão pesar e entregar tudo ao chefe dos sacerdotes, e aos levitas, e aos líderes do povo de Israel e Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos, a fim de levá-los ao templo de Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Aba, a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. E quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. Então, no 4º dia, fomos ao templo e pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meremote, o filho de Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josabade, filho de Jesor, e Noadias, filho de Binor. A prata, o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Então depois todos que voltaram da Babilônia entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifício ao Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros e 77 carneirinhos, e 12 bodes para purificar o povo dos pecados. E todos esses animais foram completamente queimados como sacrifício a Deus, o Senhor.
Depois entregaram as ordens do rei às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates, do oeste, e esses ajudaram o povo no culto, no templo de Deus, o Senhor. Esdras, capítulo 9. E depois que tudo isso foi feito, alguns líderes do povo de Israel vieram falar comigo. Eles me contaram que o povo e os sacerdotes e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos e nojentos dos cananeus, dos héteus, dos périzeus, dos jebúseos, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras. Assim, o povo escolhido por Deus tinham se misturado com gente de outros povos. E os chefes e os líderes do povo haviam sido os primeiros a cometer esse pecado. E quando vi isso, rasguei as minhas roupas, arranquei os meus cabelos e a minha barba e me sentei, muito desgostoso. Fiquei ali sentado, cheio de desgosto, até a hora do sacrifício da tarde. E o povo então começou a se juntar em volta de mim. E eles estavam com medo por causa do que Deus de Israel havia dito a respeito dos pecados dos que tinham voltado da Babilônia. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu saí daquele abatimento e me ajoelhei para orar, usando ainda as roupas rasgadas. Então levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus, e disse: ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça em tua presença. Nós estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. E por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos caído nas mãos de reis estrangeiros e temos sido mortos, roubados, levados embora como prisioneiros, e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu fostes bondoso por algum tempo e deixastes que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguros neste lugar santo. Tu nos deixastes escapar da escravidão e nos destes uma vida nova. Éramos escravos, porém tu, ó Senhor, não nos deixastes na escravidão. Tu fizeste, Senhor, os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que nós reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, e que achássemos segurança
aqui em Judá e em Jerusalém. Mas agora, ó Deus, o que poderemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos a todos os mandamentos que tu destes por meio dos teus profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura, porque as pessoas que moravam nela a haviam enchido de ponta a ponta com as suas ações ruins e impuras. Eles disseram que nunca deveríamos casar com essa gente e disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade se quiséssemos comer os bons alimentos produzidos pela terra e passá-la para os nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo o que aconteceu, pelos castigos, pelas nossas maldades e pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigastes menos do que merecíamos e nos deixastes com vida. Como então poderíamos desobedecer de novo aos seus mandamentos e casar com essas pessoas que fazem coisas tão nojentas? Se fizéssemos isso, tu ficarias tão irado conosco que nos destruiria completamente e não deixarias que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixastes escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados e não temos o direito de ficar na tua presença. Esdras, capítulo 10. Enquanto Esdras estava em frente ao templo, orando, chorando e confessando esses pecados, um grande grupo de israelitas, homem, mulher e crianças, se reuniram em volta dele e eles também choravam amargamente. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elon, disse a Esdras: nós pecamos contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras de nações pagãs. Porém, mesmo assim, ainda há esperança ao povo de Israel. Agora então vamos prometer solenemente ao nosso Deus que mandaremos embora essas mulheres e os seus filhos. Isso faremos seguindo o seu conselho e dos outros que respeitam os mandamentos do nosso Deus. Então assim estaremos fazendo o que a lei de Deus manda. Então levante-se, pois é o Senhor que deve fazer isto. Nós o apoiaremos. Portanto, então, ânimo e mãos à obra. Então Esdras se levantou e fez com que os chefes dos sacerdotes e os chefes dos levitas e todo o resto do povo
jurassem o que Secanias tinha dito. E assim eles juraram. Aí então Esdras saiu de frente do templo e foi para o quarto de Joanan, filho de Eliasibe. Passou a noite ali, sem comer e sem beber, porque ele estava muito triste por causa da infidelidade daqueles que haviam voltado da Babilônia. Depois mandaram anunciar em Jerusalém e em Judá que todos que haviam voltado do cativeiro da Babilônia deviam reunir-se em Jerusalém. Avisaram também que, por ordem dos governadores e dos líderes do povo, que qualquer pessoa que não chegasse lá no prazo de 3 dias perderia suas propriedades e também de fazer parte do povo de Israel. E assim, dentro de 3 dias, dia 20 do 9º mês, todos os homens que moravam na região de Judá e Benjamim chegaram em Jerusalém e se reuniram no pátio do templo. Estava caindo uma chuva forte, então por causa do tempo e da importância daquele assunto, todos tremiam. Então o sacerdote Esdras se levantou e disse: vocês todos foram infiéis e por isso aumentaram a culpa do povo de Israel por terem casado com mulheres estrangeiras. Portanto, confessem agora os seus pecados ao Senhor, o Deus dos seus antepassados, e façam o que lhe agrada. Afastem-se dos estrangeiros que vivem em nossa terra e mandem embora as mulheres estrangeiras com quem vocês casaram. E todo o povo respondeu em voz alta: sim, nós faremos tudo o que o Senhor mandar. Porém somos muitos e a chuva está forte e não podemos ficar aqui fora, pois o que o Senhor está mandando não é coisa que se faça em 1 ou 2 dias. Pois os que são culpados por este pecado são muitos. Deixe que os nossos chefes fiquem em Jerusalém e se encarreguem do caso. Então cada homem que vive em nossas cidades e se casou com uma mulher estrangeira virá no dia marcado acompanhado dos líderes e dos juízes de sua cidade. Então desta maneira a ira de Deus por nós se desviará de nós. Ninguém foi contra o plano, a não ser Jonatas, filho de Azael, e Joséias, o filho de Tikva. Mesula e Sabtai, os levitas, os apoiaram. Os que haviam voltado da Babilônia aceitaram o plano. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias e anotou os nomes deles, e estes começaram a investigação no dia 1º do 10º mês. E nos 3 meses seguintes eles examinaram todos os casos dos homens que haviam casado com mulheres estrangeiras. Esta então é a lista daqueles que casaram com mulheres estrangeiras. Sacerdotes por grupos de famílias: Magéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias, da família de Josué, e também os seus irmãos, filhos de Josadaque. Eles prometeram se divorciar de suas mulheres e prometeram também um carneiro como sacrifício dos seus pecados. Da família de Imer, Hanani e Zebadias. Da família de Harim, Magéias, Elias, Semarias, Jeiel e Uzias. Da família de Passor, Elioenai, Magéias, Ismael, Metanel, Josabade e Elassa. Dos levitas: Josabade,
Simei, Quilaías, Petaías, Judá e Eliezer, dos músicos, Eliasibe, dos guardas do templo, Salum, Telem e Uri, outros da família de Paros, Ramias, Gesias, Malquias, Iamin, Eleazar, Malquias e Benaías, da família de Elon, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abde, Jerimote e Elias, da família de Zato, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jerimote, Zabade e Azizam, da família de Debai, Joanan, Hananias, Zabai e Aplai, da família de Bani, Mesulam, Maluk, Adaías, Jassub, Zil e Jerimote, da família de Taiete Moabe, Adna, Quelau, Benaías, Magéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés, da família de Harim, Eliezer, Josias, Malquias, Semarias, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, da família de Rasum, Matenai, Matata, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, da família de Bani, Maadai, Anram, Uel, Benaías, Bedias, Querube, Banias, Beremote, Eliasibe, Matanias, Matenai e Ejazam, da família de Binui, Simei, Selenias, Natã, Adaías, Máquina Debai, Saazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salom, Amaria e José, da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaías. E todos esses tinham mulheres estrangeiras. E esses se divorciaram delas e as mandaram embora com os seus filhos. Olá, queridos e abençoados, que a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Então hoje eu convido vocês a fazer um resumão desse livro que acabamos de passar, do livro de Esdras. Vamos lá comigo então? Bom, então esse livro, ele conta lá do exílio
dos israelitas na Babilônia, né? Que depois de muitos anos eles presos lá, sendo escravos para o rei Nabucodonosor, né? Aí acaba morrendo o rei Nabucodonosor e entra outro rei, né, da Pérsia daí, que se chama o rei Ciro. E Deus abençoou essa pessoa abençoada, né, esse rei abençoado, né, porque era ele que ia fazer grandes coisas pelos israelitas, né. Então já no primeiro ano do reinado dele, ele já mandou todo mundo embora. Os israelitas juntem tudo tuas coisas e voltem para tua terra. Porque Deus, o Senhor, que eu também adoro, ele me mandou isso, mandou fazer vocês voltar para suas casas e reconstruir o templo dele lá em Jerusalém. Então eu quero que vocês voltem e reconstrua tudo lá de novo. E assim foi feito. O primeiro grupo ali, né, no tempo do rei Ciro, voltou para lá e o rei Ciro devolveu tudo que o rei Nabucodonosor havia roubado de ouro, prata, bronze e tudo mais, né, para eles. Devolveu também cavalos, alguns animais, outros animais, né, para eles irem embora. E foi. Todo mundo juntou um monte de gente, mas uma galera mesmo, eu nem lembro quantos, mas foi muita gente. Levaram embora, foram tudo para Israel. Então chegando lá, eles começaram a reconstruir as muralhas de Jerusalém, a reconstruir todo o templo de novo, né? Então se passaram muitos anos lá, muito tempo, né? E o templo acabou parando de ser construído, né? Devido a vários fatores, né? Ter mudado de rei, o rei não deixar, o outro deixar e o outro não deixar de novo. Então assim foi parando e parou de ser construído o templo. Mas então daí no tempo de um outro rei, o rei Dario, ele foi e viu nos arquivos do governo lá persa que o rei Ciro tinha mandado fazer isso mesmo, né? Então o rei Dario ele falou, confirmou e mandou o pessoal ir lá e voltar a reconstruir o templo, né, de Deus, o Senhor, todo bonitinho. E assim eles fizeram, todos lá foram, se juntaram, se reuniram, juntaram tudo de novo, ouro, prata, tudo, e algumas coisas até o governo persa pagou para terminarem a reconstrução, né? Então eles foram lá, fizeram tudo, a construção do templo, tudo de novo, fizeram tudo bonito e arrumaram as muralhas da cidade de Jerusalém. Então, terminando a construção do templo, eles fizeram aquela festa enorme, comemoração, né? A honrar ao Deus Todo-Poderoso, mataram muitos animais lá, deram os sacrifícios que era para fazer lá, e assim foi. Até que passou o tempo, aí um dia o outro rei, o Artaxerxes, o rei da Pérsia, o novo rei da Pérsia, mandou o sacerdote Esdras, né, voltar para Jerusalém, para Israel, a fim de levar outro grupo de israelitas de volta para casa, né? Então ele junta todo o pessoal lá, né? Todos os israelitas para voltarem, todos os animais, né? O rei Artaxerxes também banca tudo, paga tudo, o governo dele paga tudo lá, né? Para eles voltarem, e eles vão embora. E como o profeta, o sacerdote, né, Esdras, tinha falado para o rei que o Deus dele era o rei grandão, o rei poderoso, né, que defendia tudo e todos que seguiam os seus mandamentos, ele ficou com vergonha de pedir para o rei, né, um exército ali, um pessoal ali, uma cavalaria para defender eles, né, no caminho, porque eles eram só o pessoal do povo, né, gente do povo comum, né, alguns sacerdotes, alguns levitas, né, e mulheres e crianças. Eles estavam com medo de andar sozinhos, né, mas mesmo assim eles
sentaram lá, ajoelharam e oraram para Deus Pai Todo-Poderoso. E Deus escutou as orações, né, deles e do profeta, do sacerdote Esdras, né? E eles foram tranquilos, livrados de todos os inimigos, dos ladrões, e lá chegaram, né, em Jerusalém. Então, depois de chegar lá, distribuir todo mundo lá certinho, né, entregar para os sacerdotes lá do templo o ouro, a prata que eles tinham levado, as ofertas do rei, dos governadores, dos oficiais persas, as ofertas dos israelitas também, né? Entregaram tudo lá no templo, pesaram, marcaram, bonitinho, tudo lindo. Então vieram e falaram para Esdras, né, que muitos judeus lá, né, que estavam ali, que vieram da primeira vez, né, lá com o rei Ciro, que estavam presos lá quando o rei Ciro liberou eles, né, libertou eles para voltar para Israel, e inclusive a maioria do povo, inclusive líderes do povo, né, e também levitas, né, desobedeceram a lei de Deus, o Senhor, pois eles casaram com mulheres estrangeiras, né, e começaram a adorar deuses delas, né, aqueles ídolos delas, né, começaram a adorar também, né, e fazer pecar contra Deus, o Senhor, né, e tiveram filhos com elas. Então Esdras ficou muito chocado, né. Então ele rasga suas roupas, né, faz jejum, ora, chora, e todo o povo que está lá por perto se reúne perto dele e chora junto também, né. Então ele passa a noite inteira lá escondido, lá no quartinho, chorando, de roupas rasgadas, quando no outro dia vem um grupo de israelitas e fala para ele, né, não, vamos fazer esse pessoal que casou, né, com estrangeiros, que pecou contra Deus, o Senhor, fez o que não era para fazer, vamos chamar todo mundo aí e vamos mandar eles se separar e mandar as mães embora, né. Ele e os chefes das tribos, dos grupos de famílias, dos levitas e dos sacerdotes dali, né, do templo de Jerusalém, todos concordaram, né. Então mandaram mensageiros por toda Israel ali, Judá, falando, ó, vocês têm tanto tempo lá para vir até aqui, se juntar aqui. Quem não chegar aqui tem perigo de ser expulso, de perder terras, enfim, tem castigo. Aí todo mundo foi lá e se juntou lá no templo no dia marcado, né? E foi onde Esdras falou para todo o povo, né? Ó, seguinte, vocês pecaram contra Deus, o Senhor Todo-Poderoso, fazendo o que ele não gostava. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, tiveram filhos das mulheres estrangeiras e estão praticando a idolatria que elas praticam, né? Estão seguindo os ídolos delas. Então tá errado isso? Vocês vão confessar e se arrepender do pecado na frente, na presença de Deus? Aí vocês serão perdoados, né? E todo o povo vai ser livre do castigo se continuarem desse jeito, né? Mas se vocês não continuarem, nós vamos ser castigados cruelmente pelo Senhor, porque isso daí é muito errado, ele não aceita, né? Idolatria de deuses pagãos. Então todo o povo respondeu lá para ele, né? Não, nós vamos fazer tudo que o Senhor manda, né? Tudo que o Senhor quiser, tudo que o Senhor achar certo, nós faremos, né? Então Esdras foi e falou também, né? Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão confessar aqui na frente do Senhor, Deus Todo-Poderoso, na frente de todo o povo, na frente dos líderes, dos governadores, do rei, dos levitas, dos sacerdotes, que vocês prometem se separar, né? E mandar suas mulheres e filhos embora daqui. Então todo o povo respondeu que sim, que ia fazer, né? E Esdras então nomeou alguns homens, alguns líderes lá, né, para fazer a contagem lá e fazer a investigação de quem era casado com estrangeiros, né.
Então eles foram lá, contaram, depois, se não me engano, depois de 3 meses, eles voltaram com a listinha lá. Tá aqui, Esdras, ó, tantas pessoas, esses e esses. Até levitas temos no meio aí, né? Então fizeram um dia marcado lá para cada um, né, que era casado com essas mulheres aí, ir lá no templo lá, para se separar da mulher e mandar a mulher e os filhos tudo embora. E foi o que eles fizeram. Daí eles confessaram tudo isso daí para Deus, se separaram das mulheres e filhos e mandaram tudo embora da terra de Israel. E assim terminamos o livro de Esdras. E nesse livro nós podemos ver, né, o poder de Deus Todo-Poderoso, como ele é bom, né? Ele colocou um rei lá, né, do lugar longe, né, que tinha levado, um rei antes tinha levado todo o povo dele como prisioneiro por muitos e muitos anos, né? E colocou um rei lá só para fazer tudo isso, colocou uma pessoa poderosa, né? Como diz lá na Bíblia, no mundo inteiro, né? Para todo mundo, para governar o mundo inteiro, vamos dizer assim, o rei Ciro, né? Para que ele libertasse o povo israelita da escravidão e levasse de volta para casa, né? E construísse o templo dele. Como Deus é poderoso, né? Ele faz tudo certinho. Então Deus fez tudo isso para castigar os israelitas, lógico, né? Por causa dos muitos pecados que eles estavam cometendo, né? E depois mostrou o seu poder, que ele é bom, mandando eles de volta. Mas como o povo todo ali é teimoso, né? Continua a querer insistir no pecado, né? O Senhor mostra de novo o seu poder, castigando, né? Deixa mais algum tempo eles lá sob o domínio dos persas, né? Babilônios. Só que ali nas suas terras já, né? Param de construir o templo, daí depois vê que o poder de Deus é bom de novo e manda outro rei para deixá-los, livrá-los de novo e mandar mais um grupo embora, né? E terminar o templo de Deus. E ainda perdoa aqueles que foram e pecaram contra Deus, porque eles se arrependem, né? No caso, casaram com mulheres estrangeiras e mandaram embora, eles se arrependeram, pediram perdão a Deus, oraram a Deus. O profeta Esdras também orou para Deus, Deus escutou as orações e Deus livrou. Veja como Deus é bom o tempo todo. Só basta seguir as vontades, os mandamentos de Deus, né? E pode ter a certeza que daí tudo na vida vai dar certo. Eu quero sempre seguir a Deus Pai Todo-Poderoso. Quero que minha vida sempre ande reto, ande direito, pelo caminho certo, pelo caminho de Deus. Pois eu tenho muito medo de Deus, vixe. Eu temo muito a Deus. Eu não quero sentir a mão pesada dele me castigando, não. Não. Depois que a gente vê tudo isso daí, do que aconteceu com os pecadores, com as pessoas ruins da Bíblia ali, do que ele fez, das histórias, né, do passado. Não quero, não. Quero fazer o mais certo possível para Deus me castigar o mínimo possível. Dá só um soprinho de leve aqui, que ainda a gente já sai voando longe ainda, hein? Então tem que tomar cuidado. Tem que obedecer a Deus Pai Todo-Poderoso, com todo o coração, com toda a alma.